Mas vamos para a nossa pauta do dia, porque embora seja feriado aqui, como eu mencionei para vocês, o Brasil não para e nem as discussões em torno da política, da economia e de vários temas que a gente precisa tratar no nosso 3 em 1. Começo dizendo que a Vale inicia uma discussão sobre a recondução do atual CEO e a troca de integrantes do Conselho de Administração. Aí, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, bateu uma chamada ali para conselheiros para defender a indicação de Guido Mantega. O André Anelli vai chegar com os detalhes agora. André, o presidente entrou nessa discussão, André que está atrás aqui das estátuas, mas ele vai conseguir falar, já corta para ele já. Como é que ficou essa discussão, André? Vamos lá. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Nos bastidores, o presidente Lula tem defendido que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve ser o próximo presidente da Vale. A empresa já foi privatizada há quase 30 anos, mas o governo federal ainda exerce influência porque a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é dona de quase 9% da mineradora. Oficialmente, o Palácio do Planalto não se manifestou a respeito de uma possível influência do presidente Lula favorável a Guido Mantega. De acordo com o jornal O Globo, os dois, tanto Lula quanto Guido Mantega, já conversaram a respeito mas, pelo estatuto da empresa, o Conselho de Administração deve anunciar a permanência ou não dele com pelo menos 4 meses de antecedência. No próximo dia 31 de janeiro, o colegiado analisa, então, se reconduz Bartolomeu ou se abre processo para escolher outro executivo. Pelo menos de forma preliminar, o nome de Guido Mantega já estaria sofrendo resistência do atual conselho diretor, que, aliás, também deve passar por mudanças este ano. E essa repercussão sobre o futuro da diretoria da Vale ganhou força na data de hoje, especificamente, que é também, por coincidência, aniversário de São Paulo, mas principalmente por conta do triste aniversário de 5 anos do rompimento da barragem de Brumadinho. Nas redes sociais, o presidente Lula reclamou que, em 5 anos, a Vale nada fez para reparar a destruição causada. Ele disse ainda que é necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração para que não ocorram novas tragédias como as que, infelizmente, aconteceram em Brumadinho e também Mariana, ambas as tragédias em Minas Gerais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Se tiver mais novidades, chame a gente aqui. Bom, no mesmo dia do aniversário de São Paulo vem essa publicação e também a possibilidade, uma ligação, a indicação de Guido Mantega para a Vale, com uma crítica do presidente da República em relação aos desastres que aconteceram em Minas Gerais e a demora para a assistência das famílias que foram atingidas ali. Quero entender de vocês como separar a análise das duas situações e de que forma também que essa crítica aqui se liga à necessidade de uma indicação do lado de cá, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro vamos separar as duas coisas. O acidente de Brumadinho, evidentemente, Mariano, Brumadinho, tudo aquilo foi lamentável. Isso tem muito mais falta de inspeção, regulamentação do Estado em relação a essa atividade de mineração. Mas a Vale, como companhia desde 1997, é uma das vitrines de maior sucesso do Brasil. A privatização valorizou a empresa em mais de 4.000%, trouxe investimento numa escala que nunca a Vale teve na história, se tornou uma das mineradoras mais lucrativas do mundo, aumentou o pagamento de imposto, geração de emprego. Então, a Vale é um caso de sucesso. E, evidentemente, temos esse parênteses trágico que foi o acidente em Minas Gerais. Agora, vamos olhar daqui para frente. A atuação do governo federal tentando emplacar Guido Mantega na presidência da companhia é uma aberração à governança de uma empresa de capital aberto, de uma empresa que tem acionistas, porque isto é uma imposição completamente indevida.
E tenho certeza que o nome de Guido Mantega não vai ser aprovado pelo Conselho da Vale, porque isso seria a sentença de morte da empresa. Isso mostra uma ingerência indevida do governo como acionista de uma empresa de capital aberto. Isso demonstra que Guido Mantega foi um desastre na história da Vale. Foi ele que fez a cama de gato para demitir o Rogério Agnelli, que foi o maior presidente da história da Vale do Rio Doce. Ou seja, é um cara que na verdade trabalhou contra a empresa na época. Felizmente ele não conseguiu derrubar o Rogério Agnelli naquele tempo. Então, assim, é uma intromissão do governo numa empresa de capital privado, violando as regras de governança, violando as regras de mercado e mostrando que esse governo não tem limites na sua capacidade de interferir em empresas, no mercado, de maneira desastrosa, unicamente por uma questão político-partidária e ideológica. Ô Piperno, o Luiz Felipe Dávila foi muito contundente aqui e chamou de aberração esse movimento do governo federal. Você entende como uma aberração? A Previa tem 8%, 9%, né? Então isso dá uma vaga no Conselho de... um assento no Conselho de Administração da Vale. Então, por meio dessa vaga, o governo está lá sugerindo, então, que o nome do Guido Mantega, ela nem fez isso oficialmente ainda, não é? Que o nome do... Fez pior, né, Guido Mantega fez pior. Poderia, não sei se... Fez pior, porque o ministro de Minas e Energia entrou no circuito para começar a sondar o nome. É pior. Então, exatamente, para começar a sondar o nome. Da mineradora. Exatamente. Então, ele está sugerindo um nome. Agora, não é ele que vai escolher, não é o governo que vai fazer essa eleição, é exatamente o Conselho. Então, olha, o meu nome é isso. O que a gente quer analisar aqui é o movimento do governo e não a consequência que vai ter lá no Conselho. Eu quero entender de você como você avalia a indicação ou a possível indicação do governo de um nome como Guido Mantega para a Vale. O que o Conselho vai fazer depois com esse nome, aí é o próximo passo. Mas o que eu quero entender de vocês é como vocês avaliam o movimento do governo. A gente está analisando aqui o protagonismo do governo nessa situação. Não é legítimo um acionista que tenha lá 8%, 9% querer indicar um nome? Ué, ele tem todo o direito de fazer isso. Não, mas não da forma que está fazendo. Ué, por que não da forma? Não, não pode. O ministro ligar para membros do conselho para começar a sondar um nome, para tentar emplacar, isso é uma vergonha. Mas ninguém faz isso. Ué, foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu, Piperno. É um absurdo isso. A gente está falando de um conselho de vestais, que não tem nenhuma articulação política para que se aponte o presidente. Não. Claro que todo mundo faz isso. Ô, Piperno, não tem. Você está falando do presidente da República e do ministro de Estado, Piperno. Não é acionistas, um tentando influenciar o outro. É o presidente da República e é o ministro de Estado, Piperno. Quer dizer, esse então é o único acionista que ele tem que assistir olimpicamente à distância essas negociações para a sucessão da empresa? Não, poderia a Previ apresentar o nome de alguém. Não o ministro de Minas e Energia e não o presidente da República. Isso é um absurdo total. Isso viola todas as regras de governança de mercado. Segredo, quero te ouvir. O governo se intrometendo numa questão que não deveria participar. Para mim, não deveria participar. Ele pode sugerir através da Previ. Previ não tem relação direta com o presidente da República. E o presidente da República, pessoalmente, entrar no mérito de colocar um presidente que, só para curiosidade, se estivesse Guido Mantega, não teria acontecido, Brumadinho? Não teria sido evitado? E agora, quando o Guido Mantega mantém essa posição de ter um interesse, lógico, a audiência, sabe quanto ganha o presidente da Vale? É o segundo salário maior do Brasil. O segundo, depois do primeiro, que é um presidente do banco privado, espanhol. Se não me engano, são mais de 600 mil por mês, né? São 55 milhões por ano. 55 milhões por ano. Essa barbaridade de Dilma Rousseff ganhando 200 mil com uma incompetência absoluta é fichinha do lado da Vale. Então, a questão passa por outro lado, me parece. É uma ingerência do governo num lugar que não deveria estar. É válido, sendo Previ, liga o presidente da Previ, tenta fazer alguma coisa Previ, mas quando entra o presidente é parte da Previ, Piperno? Não, o ministro é parte da Previ? Tem alguma coisa a ver? É lógico. A grande dificuldade no governo petista é que eles assumem que eles são donos de tudo.
e eles podem colocar quem eles quiserem. Por que Guido Mantega e não outra pessoa? Tem algum favor que tem que ser pago? Porque, lógico, eu também teria interesse, hein? Presidente, eu também tenho interesse, 55 milhões por ano, anota meu nome. De repente, no currículo, eu aprovo alguma coisa aí. Dávila, só rapidamente, porque na discussão o Piperno não conseguiu concluir a linha de pensamento dele. Então, Piperno, conclua a sua análise sobre essa indicação e depois eu vou abrir um espaço aqui para o Dávila. Então, a Previ, ela tem o direito de indicar um nome. Uhum. O governo achou por bem indicar via Previ um nome. Agora, isso não quer dizer que esse vai ser o nome escolhido. Mas está usando a Previ. Ou seja, você está concluindo que o governo está usando a Previ para colocar o Guido Mantega. Não é verdade que isso está acontecendo, porque não é a Previ que está indicando, é o governo. Até a Previ, que é um Instituto de Previdência do Estado, não tem coragem de indicar Guido Mantega, que não tem currículo para ser nem porteiro da Vale do Rio Doce, quanto mais presidente. Nunca gerou nada, nunca foi gerente de nada, nunca presidiu nada. E você está falando uma das maiores mineradoras do mundo. É uma brincadeira isso. Isso é uma ingerência política, não tem outra conotação a não ser uma conotação político-partidária. É uma vergonha. Você está pegando uma pessoa absolutamente despreparada, incompetente, que nunca gerenciou nada, nunca presidiu uma única empresa, nem grêmio acadêmico, e quer ser presidente da Vale. Ele nunca presidiu uma única empresa. Mas é verdade. Ele foi. Foi o quê? Ele foi professor da FAP. Da GV? E foi. Pelo amor de Deus. E foi a figura que mais tempo comandou a economia do Brasil. Mas e daí? O que tem a ver isso com a gestão da empresa? E o que tem? Além de ser um desastre na economia, se fosse pelo currículo da economia, não podia lugar algum. Além de ter sido o pior ministro da economia da história do Brasil, tem uma coisa, o que ele fez na vida executiva? Eu acho que ele foi um ministro muito ruim no governo Dilma e ele foi um ministro do governo Lula. O dono da nova matriz econômica. Pois é. O sujeito que fez um desastre de gestão na Fazenda. Qual é o Guido que nós temos? Não tem um único currículo. Qual é o Guido Mantega? Qual é o Guido Mantega que tem que ser avaliado? O que foi mal com a Dilma, o que foi o ministro do Lula, que, aliás, foi um período de bonança da... Tem que ser avaliado a obra do ministro, que entregou um país quebrado, com a maior inflação que a gente teve desde a redemocratização, com a maior taxa de desemprego e o fracasso da nova matriz econômica. E segundo, nós estamos falando de uma companhia aberta, privada. E numa companhia privada, você não analisa o currículo de uma pessoa que quer ser presidente da empresa pela sua trajetória na vida pública. É o seu desempenho na sua história de vida de gestor. Ele não tem nada no currículo de gestor. É uma vergonha, é um chavismo. É o espírito chavista do Lula. O Conselho da Vale aprove ou não. Mas não, é óbvio que não vai aprovar. É óbvio que não vai aprovar. Que se aprovar, acaba a empresa. Então, que o Conselho que tem independência para isso. O que a gente está discutindo aqui é atitude. Não se faz isso. O Brasil tem uma das maiores safras de grandes executivos do mundo. Não é possível que o governo não consiga... Tem brasileiro hoje em cargos de gestão, de diretoria e presidência de várias empresas do mundo em todas as áreas. Farmacêutica, tecnologia, varejo, etc. Então, assim, em banco... Então, assim, tem grandes executivos no Brasil. Por isso, o governo apresentar o nome do Guido Mantega é uma vergonha. É uma vergonha total. É alguém que não tem currículo, que não tem história, que não pode assumir a presidente de uma empresa porque mostra um dedaço político no controle de uma empresa privada. Dedaço político é se o governo convencesse todo o conselho e falar, vocês têm que, por algum motivo, votar nesse. É atitude. É atitude. Fala, Segré. Você acha que não tem condições o governo de pressionar o conselho de uma companhia privada para colocar um conselheiro, um presidente? Eu acho que a companhia vai se mostrar muito fragilizada se ela aceitar isso. Mas eu teria duas dúvidas em relação a isso. A primeira, por que o governo tem essa vontade de se envolver em tudo que não é para ser envolvido? Não precisa entrar nesse mérito. Ele já tem
todas as estatais que estão indo muito ruim, por sinal. Petrobras está indo mal, o Banco do Brasil está indo mal. Petrobras só deixa ela trabalhar e Petrobras vai ir bem. E provavelmente a Vale também, até que apareça algum que quer mudar a matriz econômica da empresa e falhou a empresa. E aí vem a segunda pergunta. Eu gostaria, e provavelmente nunca teremos essa resposta. Por que, presidente Lula, você insiste tanto em colocar a Guido Mantega na presidência da Vale? É uma pergunta que adoraria alguma pessoa que possa fazer essa pergunta para o presidente e tomar o presidente possa responder. Por que ele? São duas. Por que o governo quer entrar no mérito de uma questão que não é competência dele e por que tem que ser Guido Mantega? Essas são as duas perguntas que provavelmente não teremos resposta. Piperno, vai lá. Então, isso é muito simples responder. A primeira pergunta, por que ele está indicando alguém? Porque ele tem um assento, né? Via Previ. Segundo, por que o Guido Mantega? A minha suspeita é que... Deixa ele concluir, Dávila. Deixa, lógico. A minha suspeita é que provavelmente algum setor fala, pô, o que nós vamos fazer com o Guido? Indica, o conselho vai lá, recusa e está resolvido o problema. Tá. Olha a tua resposta. O que nós vamos fazer com o Guido? O que é uma empresa de colocações não é uma de empregados? De colocações. O governo não é isso. Um quadro importante, alguém que foi ministro durante 2 mandatos. Faliu o país. O ministro esse faliu o país. Foi o ministro que mais permaneceu na cadeira de ministro, 9 anos, me parece. Isso. Mas isso não é um mérito por si, quando o final da carreira foi um desastre. Aí nós vamos apagar todo o resto e vamos avaliar só o final da carreira. Já que o presidente gosta tanto, coloca ele de ministro da Economia de novo. Por que tem que uma empresa assumir o trabalho de um cara que, como ele foi muito bom para o governo e devemos alguns favores para ele provavelmente, vamos colocar ele com um salário maravilhoso? Por quê? Dávila, vai lá agora. Eu quero dizer que o presidente da República não pode indicar ninguém em nome da Previ. Isso é outra ingerência na governança de um outro fundo. É um absurdo tudo isso. Mostra que esse governo não tem limites. Ele acha que ele é dono do Estado brasileiro. Ele acha que ele pode fazer o que ele bem entender, que todos os cargos estão disponíveis e que ele faz o que bem entender. É um absurdo. É não saber respeitar as regras de governança do Estado e da companhia. Mostra que esse governo tem apenas esse drive político, partidário, ideológico que está interferindo em tudo. A agência reguladora, Supremo, empresa estatal e até empresa privada. É um absurdo o que está acontecendo. Ou nós criamos o contrapeso a isso, e aí sim o Conselho da Vale, a governança das empresas, as instituições, ou esse país vai virar uma Venezuela, porque é isso que está acontecendo. Não, isso aí é um exagero da extrema-direita. Pelo amor de Deus, pô. Não pode isso. É uma empresa privada que tem maioria para falar sim ou não. Pronto. Mas, o Piperno, a gente está dizendo aqui, é a ousadia do ato. Não existe isso. Não pode o presidente da República indicar ou fazer lobby para tentar emplacar um candidato dele. Você sabe que no tempo do Roger Aielli, se a gente está falando em lobby, se a gente está falando em conversar, em pressão, em discutir, em sugerir, a indicação de um integrante para o conselho é fichinha em relação ao que acontecia lá. Mas olha, a gente sabe de coisas muito mais importantes, muito mais significativas do que essa. O Rogério ele foi um dos grandes executivos da Vale. O Rogério ele tem apoio de todo mundo, inclusive da Previ, como presidente. E quando Guido Mantega e o governo tentaram derrubar o Rogério, o Conselho se posicionou de tal forma que manteve o Rogério no cargo. E isto mostra como o Conselho da Vale, eu espero que esse DNA do Conselho da Vale ainda esteja presente para completamente barrar esse nome inadequado, inapropriado de uma indicação política partidária que não tem nenhum vínculo com o mundo privado. Já em 2011, 12, quando o Lula era já um ex-presidente do país, ele convenceu o Lula a acompanhá-lo para uma negociação lá na Guiné-Bissau, onde, aliás, compraram uma mina, negócio no qual a Vale enterrou 500 milhões de dólares, porque o ditador local, ele simplesmente abortou o projeto depois de receber o dinheiro.